Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus por toda a nossa casa, por toda a nossa família, parentela. E vamos agradecer ao Senhor por esse dia de domingo, por essa semana que está só começando. E vamos profetizar que será uma semana de cura, uma semana de libertação, uma semana cheia do favor de Deus em nome do Senhor Jesus. Uma semana onde iremos orar com fé, profetizar com fé, que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. E vamos agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos começando o mês de outubro, e que venha no mês de outubro com muitas bênçãos, que seja um mês de outubro que venha nos surpreender, que tudo aquilo, minha irmã e meu irmão, que você está desejando de Deus, que você está almejando alcançar, que o Senhor venha te surpreender com boas notícias, em nome do Senhor Jesus, que o milagre do Senhor possa ocorrer na sua vida, não só na sua vida, como na minha vida, na vida de todos os seus familiares, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e por sua família e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 31 ao versículo 35 do capítulo 28 do livro do Êxodo, pois nós ainda estamos estudando sobre as vestes do sacerdote, então nos ajude se inscrevendo nesse canal, nos dando seu like e ativando o sininho, e coloque o seu nome aí nos comentários, para que eu veja e possa colocar no meu caderno de oração e as intercessoras também. Amém? Então veja que dos versículos 31 a 35 vão falar exatamente sobre o manto do éfode, que era um manto que ficava por baixo do éfode, do qual nós já estudamos aqui. Então, para você que está acessando esse canal agora, acesse então todos os estudos do capítulo 28 do livro do Êxodo, que você vai ficar sabendo exatamente o que é o éfode, tá? Então, este manto era feito de tecido de lã azul celeste, e ele tinha uma gola tipo uma malha, que era para não rasgar, para ficar mais largo, né, mais à vontade na hora de enfiar ali na cabeça do sacerdote. E nas bordas deste manto eram colocadas ali 72 romãs, que era feito de lã azul, púrpura e carmesim, e tinha 72 cíntimos de ouro. Dizem que era assim, uma romã e um sininho de ouro. Uma romã e um sininho de ouro. E o propósito deles era só enfeite. Mas alguns rabinos dizem que não, que o propósito não era só enfeite. Entendeu? Porque se fosse enfeite, então deveria ter colocado maçãs, que é até mais bonito que romãs, não é? Só acontece que a romã, ela representa a classe minoritária do povo de Israel. Pois o sacerdote, ele não é um líder que representa só a alta elite do povo de Israel. Ele representa também a classe minoritária. Assim como o sumo sacerdote, ele, que é Jesus, ele veio para a salvação de todos, não é? Se pudessem, eu acho que colocariam Jesus numa gaveta e falavam, Jesus é só dos ricos. Não, Jesus é para todos os povos. Ele veio para os judeus, mas também veio para os não-judeus. Entendeu? Então, toda vez que o sumo sacerdote entrava na presença do Senhor para iniciar o serviço santo, ele deveria estar usando essa roupa com sinos e as romãs, para que ele não fosse morto diante do Senhor. Então, o povo também que do lado de fora escutava o barulhinho ali do sino, ele sabia que era só o sumo sacerdote que estava ali na presença de Deus, e que ele era o único mediador entre Deus e os homens. O sumo sacerdote era o único mediador entre Deus e os homens.
Outro não podia ser esse mediador. Então, o sumo sacerdote era o único que podia estar na presença de Deus. E caso também o sumo sacerdote entrasse na presença de Deus, estando com o coração impuro, ele então era morto ali mesmo. E o povo sabia, porque o sininho parava de tocar. Então o sacerdote era puxado por uma corda que ele tinha amarrado nos pés. E o sacerdote ele não usava sapatos. Por quê? Porque ele estava num lugar santo e não podia haver separação entre ele e o lugar santo. Ele tinha que ter conexão com aquele lugar santo. Por isso o sapato representa a separação. Por que nós calçamos o sapato? Por quê? Para nos isolar do chão, das impurezas que estão no chão. Mas se o chão é santo, então nós não temos que calçar sapato. Pelo contrário, nós temos que estar ali unidos para pegar a pureza de todo aquele local. Por isso que o sacerdote não usava sapato. Entendeu? Mas dizem também que os sinos funcionavam como sendo um meio de Arão anunciar a sua entrada para o serviço santo. Era como se ele estivesse dizendo: Deus, eu estou pedindo autorização ao Senhor para entrar na tua presença. É claro que o Senhor sabia quem estava ali, não é? Mas era só o sacerdote que podia estar na presença do Senhor. Então ele anunciava: olha, Senhor, eu sou o sumo sacerdote, sou eu que realmente estou entrando aqui. Tudo é simbolismo, gente, tudo é simbolismo. É deixando escrito para nós, deixando o significado para nós, que só o sumo sacerdote é que poderia ser o mediador entre Deus e os homens. Por isso que lá na carta aos Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Porém, no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, Arão não usava essas roupas, pois naquele dia ele estava pleno na presença de Deus, ele estava totalmente perdoado. Então ele não precisava mais usar aquelas roupas ali no dia do Yom Kippur. Então ele entrava normalmente, só de roupa branca ali na presença do Senhor. Mas o único que ofereceu o mediador perfeito, o único que ofereceu o sacrifício perfeito, o único que não conheceu o pecado, nós sabemos que é Jesus. É Jesus. Mas qual que é a reflexão para nós hoje? Veja que Arão, que era o sumo sacerdote, ele estava na presença de Deus. E o povo do lado de fora sabia que ele estava ali intercedendo diante de Deus por eles por causa do barulho do sininho. Se o sininho não tocasse, o povo falava assim: lá está vazio, o sumo sacerdote não está ali. Mas lá em Hebreus 9, do 24 ao 25, diz que Cristo não entrou num lugar santo feito por mãos humanas, que era a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora ele aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Ou seja, Jesus está ali constantemente na presença de Deus, intercedendo por nós. Então é por isso que nós oramos somente em nome de Jesus. É só em nome do Senhor Jesus que nossas orações são ouvidas, porque é Ele que está na presença de Deus constantemente intercedendo por nós. E nós suplicamos em nome de Jesus, porque Ele foi o sumo sacerdote capaz de oferecer o sacrifício perfeito para perdoar o pecado de todos os homens. Ele foi o Cordeiro perfeito para o sacrifício definitivo diante de Deus, para tirar o pecado do mundo. Só acontece que nós não precisamos mais de sininhos nem de barulhos que nos confirme que Jesus ressuscitou e que está diante de Deus intercedendo por nós. Nós precisamos apenas ter fé e pronto. Eu não estou vendo, mas eu acredito que Jesus está ali continuamente diante do Pai intercedendo por mim. Mas infelizmente, meu irmão e minha irmã, tem pessoas que precisam desse barulho até hoje. O tempo todo eles precisam desse barulho. Na época de Jesus estava ali fazendo sinais, maravilhas, curando pessoas, libertando pessoas. Ainda tinha pessoas que falavam assim: quais sinais que nós vamos ter de que você realmente é o Messias? Eu, minha irmã e meu irmão, eu até creio que uma pessoa que não acredita em Deus, de repente ela possa dizer: eu até
concordo que ela até possa dizer, olha Deus, se o Senhor existe, se Jesus realmente é real, me dá uma prova disso. Faça isso acontecer na minha vida. Eu até acredito. Eu já vi muitos testemunhos dessa forma e realmente Deus se manifestou para elas. E elas se converteram e vieram para Cristo Jesus. Eu acredito. Mas nós que já sabemos que Ele existe, que já aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós não podemos retroceder. Eu já falei aqui, a carta de Hebreus nos ensina, o autor de Hebreus nos ensina, nós não somos dos que retrocedem. E nós não podemos viver de sinais, de maravilhas, de milagres. Ah, Deus, se o Senhor não fizer isso, me afeta lá embaixo. Se o Senhor fizer, me afeta lá em cima. Não podemos. Não podemos, minha irmã. Não podemos, meu irmão. Independente do Senhor curar ou não curar, eu creio que Ele está diante de Deus intercedendo por mim o tempo todo para que a boa vontade, perfeita, agradável vontade de Deus se cumpra na minha vida. Independente do Senhor abrir portas ou não abrir portas, nós temos que crer que Ele está continuamente intercedendo a Deus por nós. Porque o que importa é que um dia nós vamos estar todos na presença do Senhor e vamos passar uma eternidade com Ele. O que está em jogo é a nossa salvação. E a nossa salvação o Senhor já fez por nós, porque Ele se sacrificou naquela cruz por mim e por você. Em nome do Senhor Jesus. Então nós não dependemos mais de barulho, de sininho nenhum. Nós não dependemos mais de sinais, não podemos mais depender de sinais, porque o grande sinal já aconteceu, que foi a vinda de Jesus, a crucificação dele e a ressurreição dele. Independente dele curar ou não curar, ele continua sendo Deus. Isso não é música, não. Isso não é só música para ser cantada e depois esquecida na nossa mente e no nosso coração, não. É algo para ser vivido com fé, com fé, com fé. O povo de Israel, eles só sabiam que o sumo sacerdote estava ali por causa do barulho do sininho. Ele realmente é Ele que está ali, é Ele que está intercedendo por nós. Mas se de repente não fosse o sininho, se eles vissem uma imagem, eles iam falar, não é Ele, não é Ele. Tem outro lá no lugar. Ou se de repente parasse, ele está morto. Ele está morto, parou de tocar o sininho. Não. Nós não dependemos mais de sinais, nós não dependemos mais de barulho. Nossa fé tem que ser uma fé adulta. O Senhor nos quer filhos maduros. Adão e Eva não foi criado criancinha, não. Eles foram criados em forma humana, em forma de adulto. Porque o Senhor quer filhos maduros. Filhos maduros. Filhos com consciência. Filhos que amam o Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz, embora Ele faça tudo ao nosso respeito, tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é por causa dEle. Se nós acordamos de manhã é por causa dEle, é porque Ele assim determinou. Entendeu? Então louvamos ao Senhor pelo mês de setembro que nós tivemos e vamos louvar ao Senhor por esse mês de outubro que está começando hoje. E vamos colocar diante do Senhor, porque sabemos que boas coisas Ele está fazendo por nós. O tempo todo o Senhor está intercedendo por nós, pela nossa casa, pela nossa família. O Senhor se compadece de nós. Assim como Ele chorou quando Ele viu aquela viúva ali em Naim, perdendo seu único filho, o Senhor se compadece pelas nossas perdas. O Senhor se compadece pelas nossas dificuldades. O Senhor se compadece pelas nossas debilidades. E Ele nos ajuda, Ele intercede por nós o tempo todo. O Senhor sabe que nós demos legalidade em muitas áreas da nossa vida para o diabo. O diabo vir e nos peneirar. Mas o Senhor fala não, não. É não. É não. Eu escolhi ter misericórdia dessa família. Eu escolhi ter misericórdia dessa minha filha. Eu escolhi ter misericórdia do filho dela. Eu escolhi ter misericórdia dos netos dela, dos sobrinhos dela, do esposo dela, dos pais dela. O Senhor é maravilhoso, minha irmã e meu irmão, misericordioso. Então vamos continuar orando em nome do Senhor Jesus e crendo que o Senhor é Deus, e que Ele está, Jesus é Deus e Ele está constantemente diante do Senhor, do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Amém? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, no nome santo de Jesus, Pai querido.
Eu te louvo, meu Pai querido, por esse mês de setembro que nós tivemos. Te louvo e te agradeço, Pai, pelos milagres, pelas curas, pelo batismo, pelas portas que foram abertas, Pai querido. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos de morte que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigada, Paizinho Santo. E eu te peço, Pai querido, como igreja, não somente por mim, nem pela minha casa, nem somente pela minha casa, mas por todos os nomes que estão aqui nesse caderno, por todos os meus irmãos que me seguem pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, Pai querido. Eu te peço, Pai querido, que nos dê um mês de outubro abençoado, Pai. Um mês de outubro cheio da Tua santa presença. Um mês de outubro de porção dobrada do Teu Espírito, Pai querido. Um mês de outubro de milagres, de cura, de libertação, Pai. Nós tivemos um batismo nesse mês de setembro, então que no mês de outubro nós venhamos ter muito mais batismos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que nós tivemos curas nesse mês de setembro, que no mês de outubro nós possamos ter testemunhos de cura dobrados, Pai. Dobrados, Pai, para a glória do Teu santo nome, para o Seu louvor, Pai querido, para o Seu louvor. Que seja mês de portas abertas verdadeiramente, Senhor. Todos aqueles que conseguiram emprego, Pai, possam testemunhar o milagre do Senhor, o milagre do Senhor. Que possamos ser uma igreja próspera, Pai, uma igreja que verdadeiramente contribui financeiramente, espiritualmente para o Teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço que dê ordem aos Teus anjos, Pai, para guardar a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, o nosso entrar, o nosso sair de todos os lugares. Guardar a nossa casa, limpar a nossa casa de todo o mal, Pai, todo o mal físico, de todo o mal espiritual, de toda sujeira física e sujeira espiritual, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Esse mês, Pai querido, é marcado como o mês dos professores e como o mês das crianças. Guarde as nossas crianças, Pai, como a menina dos Teus olhos. Não permite que os filhos do maligno toquem no fio de cabelo que pertence às nossas crianças e às crianças dessa nação. Que todos aqueles que tentarem, Pai, em olhar para as nossas crianças com um olhar perverso, que eles sejam tragados por essa terra, assim como Datã, Corá e Abirão foram tragados, Pai. Não deixa, Senhor, nenhum filho do perverso tocar num fio de cabelo que pertence às nossas crianças. Nós declaramos como igreja que as nossas crianças servirão ao Senhor, serão separadas para serem vasos de honra da Tua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos como igreja que a infância das nossas crianças, que a adolescência delas, que a juventude delas não será contaminada pelos filhos do maligno, Pai, não será contaminada pelos filhos do perverso. Que o filho do perverso não irá frustrar os planos que o Senhor tem para as nossas crianças, nem para os nossos jovens, nem para os nossos adolescentes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, também é um mês marcado como o mês dos professores. Pai, abençoe todos aqueles que vão educar as nossas crianças, que vão trabalhar na educação delas, seja os pais, seja, Senhor, os professores realmente, sejam tios, seja avós, seja quem for, Pai, que todos eles venham instruir as nossas crianças no princípio do Senhor, de acordo com os princípios do Senhor, de acordo com aquilo que está escrito na Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Afasta das nossas crianças todos aqueles falsos profetas, afasta das nossas crianças todos aqueles falsos educadores, afasta das nossas crianças todos aqueles educadores contaminados por impureza, Pai. Afasta em nome do Senhor Jesus. Nós não queremos as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes contaminados com a mente cheia de filosofias desse mundo, não. Nós queremos eles impregnados com a palavra do Senhor, Pai, com a palavra que salva, cura e liberta. Nós queremos que eles sejam capazes de fazer boas escolhas, sendo que a melhor delas é escolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Pai. Então, como igreja, eu profetizo, Pai, que o Senhor abençoará todos aqueles que educam as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adolescentes. Abençoará com a bênção de Jesus, com a bênção da transformação, com a bênção da libertação, com a bênção do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Senhor, guarda a nação de Israel com miríades de anjo, Pai. Todos os dias eu peço pela nação de Israel e profetizo que esse ministério é um ministério intercessor da nação de Israel. A Tua palavra diz que sejam prósperos todos aqueles que te amam, Jerusalém. Então
Então que haja prosperidade nos nossos lares, Pai, que haja fartura, que haja conversão, Pai, das nossas famílias, Pai querido, porque nós somos intercessores da terra de Israel. Livra a terra de Israel e todos os israelitas, Pai, aonde eles estiverem, espalhados pelos 4 cantos da terra, que o Senhor os livre da peste, da praga, da guerra, Pai, e de todo espírito de Amaleque que se levantar contra eles, mas que o Senhor também possa nos livrar, todos nós que somos intercessores da terra de Israel. Abençoe essa nação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Livra a nação de Israel e a nação brasileira de todo espírito de destruição, todo espírito de morte, todo espírito que tenta matar e aniquilar as crianças ainda no ventre, Pai. Livra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Tenha misericórdia, abençoe os nossos políticos, Pai, seja homens, seja mulheres, tira deles todo espírito de corrupção, todo espírito de destruição, que eles possam ser, Pai, homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, homens e mulheres que fazem a Tua obra, ainda que eles não queiram as obras da justiça, Pai, em nome do Senhor Jesus, que possam fazer bem para essa nação, Pai, ainda que eles não queiram, em nome do Senhor Jesus, porque foi o Senhor que os colocou lá, Pai, e é o Senhor que os faz cair, em nome do Senhor Jesus. O coração de todos os homens estão nas mãos do Senhor e o coração dos reis também, em nome do Senhor Jesus. É o Senhor que fez o coração deles começar a bater e é o Senhor que pode fazer o coração deles parar de bater. Então dê a esses homens e essas mulheres temor, Pai, temor, em nome do Senhor Jesus, para que eles possam cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão expostos em situação de violência, daqueles que estão no SUS esperando por consultas, por medicamentos, por cirurgias. Tenha misericórdia, Pai, desse povo que é tão pobre, tão necessitado, desses que estão passando fome, Pai, desses que estão perecendo pela fome, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Não nos deixa sermos vítimas da nossa pobreza, Pai. Não deixa a pobreza consumir esse país, destruir esse país. Não deixa, Senhor, uma terra tão fértil que o Senhor deu, que essa terra possa prosperar cada vez mais, Pai, em favor do pobre, em favor do necessitado, desamparado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a todas as minhas irmãs que estão como estrangeiras ali fora, nos Estados Unidos, Pai, na Europa, meu Pai, na Ásia, na Itália, na França, Senhor, no Japão, na China, na Argentina. Abençoe os missionários também que estão lá fora, Pai. Tenha misericórdia, não deixe faltar para eles o sustento, não deixe faltar saúde, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo testemunho dessa minha irmã, Pai, que foi curada dessa cirurgia, Pai. Fez a cirurgia, está tudo bem, Pai. Que a recuperação dela seja 100 por 1. Glórias a Deus, Pai. Glórias a Teu santo nome, Pai. Louvado seja o nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa guiá-la cada vez mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, de todos que estão lá fora. Tenha misericórdia. Não deixe ninguém maltratar os estrangeiros que estão lá fora, Pai. Que as minhas irmãs possam conseguir bons casamentos, que os meus irmãos que são solteiros possam conseguir bons casamentos, que os casamentos daquelas que estão lá fora possam ser restaurados para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, também os estrangeiros que estão aqui nesse país, que eles possam fazer bem para essa terra e que essa terra não os maltrate, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, Pai, os profetas, todos aqueles que estão envolvidos em ministérios de intercessão, Pai. A começar do relógio mundial de oração, adestra nossas mãos para a batalha e nos santifique, Pai, porque sem santificação não te veremos, Pai, não te veremos. Nos santifique e não nos deixa sermos envergonhados pelos nossos familiares. Pelo contrário, Pai, santifica cada um deles, Pai, prospera, salva, converte, Pai, em nome do Senhor Jesus. Transforma toda a nossa família na família do Salmo 128, para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, começando esse mês de outubro, eu te peço perdão por toda a desordem que trouxemos para a nossa vida, Pai, por toda a desordem que trouxemos para a nossa vida, para a nossa casa e que contaminou, Senhor, as nossas finanças, que contaminou, Senhor, a nossa saúde
E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nos cure, que nos lave, Pai, que nos unja com óleo fresco do teu altar, mas nos cure, Pai, nos dê ossos saudáveis, nos cure do mais profundo do nosso cérebro até a ponta do nosso pé, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos santificar todos os lugares por onde nós pisarmos, que não sejamos contaminadas, Pai, por lugar nenhum por onde passarmos, Pai, que toda obra de feitiçaria, de macumbaria que se fizeram contra a nossa vida, que caiu por terra em nome do Senhor Jesus, e que todos aqueles que ministram contra a nossa vida, que eles possam se arrepender antes que o Salmo 83 se cumpra na vida deles, Pai, onde se cumpra na vida deles tudo aquilo que se cumpriu com Zalmuna, com Zeebe, Pai. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos defenda, Pai, com a menina dos teus olhos, nos cura, nos dê ossos saudáveis, sangue saudáveis, artérias saudáveis, veias saudáveis, nos livre de todo infarto, de todo AVC, Pai, de toda trombose, Pai, de todo coágulo, em nome do Senhor Jesus, de todo câncer, de todo tumor, cura, Pai. Cura essas minhas irmãs, Pai, que estão dentro de tratamento de câncer. Cura para o teu louvor, Pai, porque o Senhor é Deus. Em nome do Senhor Jesus. Cura essa irmã que está em tratamento da carótida, Pai. Muito obrigada que esse tratamento está dando certo, Pai. Muito obrigada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que os testemunhos de cura venham e prospere a nossa vida, Pai. Faça de cada um de nós dizimistas fiéis da sua casa, intercessores, Pai. Dizimistas fiéis, ofertantes, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tira de nós toda vergonha, toda derrota. Que aqueles que nos devem, Pai, possam nos pagar. Em nome do Senhor Jesus. E que não venhamos dever nada para ninguém. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tira da nossa vida toda vergonha. Prospera, Pai. Costura esses saquetéis em nome do Senhor Jesus, Pai. Costura em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus da justiça. O sol da justiça. Tira todo esse orvalho dessas montanhas, Pai. Faz o seu sol brilhar em nome do Senhor Jesus. Faz o seu sol brilhar em nome do Senhor Jesus sobre a nossa vida, Pai. Sobre a vida de todos esses que estão me ouvindo, Pai. E desses que vão me ouvir em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai. Porque o Senhor é o Deus dos milagres. Nós não devemos depender de milagres, mas o Senhor é o Deus dos milagres, Deus querido. Continua nos abençoando, Jesus. Continua, nós cremos que o Senhor é presente, que o Senhor é real, Pai. Que o Senhor está diante de Deus, intercedendo por cada um de nós, para que a boa vontade do Senhor se cumpra. Para que a boa vontade perfeita e agradável do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Nós cremos, Pai, que se nós ainda estamos aqui, é porque é o Senhor que tem pedido por nós. Nós cremos, Pai, que o diabo tem muitas legalidades para nos destruir. Ele tem direitos, mas o Senhor que tem mandado ele calar a boca ao nosso respeito, ao respeito dos nossos familiares. É o Senhor que tem tido misericórdia, Jesus. A mesma misericórdia que o Senhor teve daquela viúva ali em Naim, que chorou pelo seu filho. O Senhor tem tido misericórdia de nós, Jesus. De nós, da nossa casa, dos nossos filhos, sobrinhos, desses maridos, dessas minhas irmãs. O Senhor tem tido misericórdia. O Senhor tem tido misericórdia do casamento delas. O Senhor tem tido misericórdia. O Senhor é misericordioso, Jesus. Muito misericordioso. Então, Jesus, nós cremos, pela fé nós cremos, Jesus. Ainda que o Senhor não faça milagres, nós ainda continuamos crendo, Jesus. Nós cremos, continuamos te adorando, te amando, Jesus. Te amando. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Segura na nossa mão, Senhor, nos coloca de pé. Toda vez que nós quisermos fraquejar, não deixa, Jesus, não deixa. Nos coloca de pé. O teu Espírito é o Espírito da fortaleza e do equilíbrio, Jesus. Da fortaleza, do equilíbrio, do poder. Então não nos deixa fraquejar. Não nos deixa, Jesus. Tenha misericórdia. Que assim seja. Em teu nome pedimos. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus e uma ótima semana para você. Um excelente mês de outubro que só está começando, mas que com certeza
Profetizo em nome do Senhor Jesus que vai ser cheio dos milagres do Senhor na sua vida e na minha vida e na vida de toda a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus. E eu vou deixar para você a indicação de 2 livros que o Senhor me deu a graça de escrever. Um deles é a Obediência à Lei da Separação e o outro é Masquil. Os links desses livros estão aí no nosso canal do YouTube. Logo na entrada você vê o link que você pode entrar lá direto e comprar no site do clubedosautores.com.br, em nome do Senhor Jesus. A Obediência à Lei da Separação é um bate-papo sobre a santificação. Ele é um livro que funciona como um discipulado. Às vezes, minha irmã, você está anos e anos na igreja, igual eu era, mas não tinha sido discipulada. Às vezes você já até fez curso de teologia, mas nunca foi discipulado. A sua mente não é organizada nas coisas de Deus. Se perguntar você para pensar sobre alguma coisa, você não sabe nem como falar. Você pega um trecho aqui, você pega um trecho ali da palavra, um trechinho aqui. A sua mente é como se fosse uma coxa de retalhos. Você pensa tantas coisas ao mesmo tempo. Então, a nossa mente tem que ser organizada com a palavra de Deus. Então, esse livro, ele ajudou, o Senhor ajudou a organizar a minha mente. O que eu penso sobre casamento? Olha, eu penso sobre casamento isso, porque a Bíblia diz isso, não é? O que você pensa sobre namoro? O namoro tem que ser assim. Como que deve ser a adolescência? Assim, né? O que o jovem tem que fazer? É um bate-papo, mas não é de uma maneira sistemática, é de uma maneira que vai conversando de uma maneira leve, como que deve ser o relacionamento com a família, somente quando a família não é crente, quando a família não acredita que Jesus é o Senhor e Salvador. Às vezes a sua família até crê em Jesus, mas eles não acreditam que Ele é o único, e com isso o relacionamento fica tão difícil, não fica, minha irmã? Não fica, meu irmão? Então, o livro te ajuda nessas questões, tá bom? Então, você podendo adquirir, amém. Não podendo, vai me acompanhando ali pelo Instagram, que ali também eu coloco sempre um trecho. Ali no Instagram eu já estou no capítulo 17, compartilhando com você o capítulo 17. E no final do capítulo sempre vai ter uma oração que é quebra de maldição, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus, que Jesus te abençoe. E o outro é Masquil, que é um livro de poemas. Poemas que trazem reflexão, que põe você para pensar um pouco, tá? Um beijo, fique com Deus.